E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. No vídeo agora a gente vai estar vendo aí tudo que o Craque Milho e o pessoal do Mesa Redonda falaram sobre a derrota do São Paulo pro Santos, na Vila Belmiro. Um jogo inacreditável, sinceramente. O São Paulo, mais conhecido como Shenlong, adora ressuscitar quem já se foi dessa. E muitas críticas aí ao Luiz Beldia. Então, antes de mais nada, deixa aí embaixo, deixa seu like e deixa aí o seu comentário quem pra você foi o culpado da derrota de ontem, beleza? Você já sabe, a gente vai estar assistindo o vídeo junto, no final do vídeo eu volto, a gente vai falar muito sobre esse clássico do final de semana e muitas coisinhas mais. Crédito extras, deixa na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Parecia que o clássico entre Santos e São Paulo ontem na Vila Viva Sorte pela sexta rodada do Paulistão não ia acontecer. O jogo passou por 2 adiamentos de horário, mas ainda bem que a bola rolou, mesmo que a chuva não tenha diminuído. Se a técnica fica um pouco de lado, a força de vontade entrou em ação. Pedro Caixinha, mesmo com essa água toda, foi pro chuveiro bem mais cedo que o previsto. E ele ainda estava saindo pro vestiário quando Caleri e Luciano protagonizaram esse lance perigoso aos 7 minutos. O clássico seguiu com faltas e reclamações, até que aos 34 minutos, Caleri avançou pela esquerda, venceu Luan Pérez e deixou para Lucas Moura, que fez o pivô, girou em cima do Vinícius Lira e abriu o placar. O Santos foi para cima aos 41 minutos, quando após lateral, o Tiquinho tocou de casquinha em direção ao gol e Rafael espalmou para o meio da área. No rebote, Gabriel Bontempo finalizou cruzado e Guilherme chegou para empatar o duelo, fazendo o gol de número 13.000 do Santos, o clube que mais balançou as redes na história do futebol. Na volta do intervalo, a chuva deu uma diminuída e o Santos virou. Vinícius passou para Tiquinho, que deixou para Soteldo. O venezuelano tocou aberto para Gabriel Bontempo, que chutou com força e fez a alegria da Vila. Mesmo trocando Pablo Maia por Ferreirinha, o até então invicto São Paulo sofreu o terceiro. Aos 25 minutos, Miguelito, que entrou no lugar do Bontempo, deixou Guilherme cara a cara com Rafael. E aí, o artilheiro não perdoou. Já são 7 gols em 6 jogos. Luciano quase diminuiu após belo lance, mas o Kevson tirou em cima da linha e comemorou como se tivesse marcado um gol. E nem mesmo a entrada do Rian Francisco livrou o São Paulo da derrota no primeiro Sansão de 2025. Miller, São Paulo vinha de uma vitória contra o Corinthians, quarteto mágico. A gente se enganou e perdeu para um Santos que estava esfacelado, apesar do advento do Neymar. Mas o São Paulo não jogou bem ontem, né? Quem fez uma grande partida foi o Santos, né? O Santos jogou muito bem, o campo estava pesado, o campo estava molhado, mas para os dois times, né? Eu acho que sempre tem que destacar isso. Quando o treinador fala que o campo estava pesado, que estava molhado, mas é para os dois lados, né? E o Santos não sentiu a dificuldade do campo pesado e conseguiu fazer 3-1. Poderia ter feito mais, porque o Soteldo, o Guilherme e o Tiquinho jogaram muita bola. Sim. E o Luan Pérez, apesar de ter falhado nesse primeiro gol aí, ó, o gol do Lucas foi parecido com o do Thales, o jogador do Corinthians. O Luan Pérez falhou nesse gol aí. Mas só que ele joga muita bola, viu? É um zagueiraço, viu? E o gol do Guilherme, houve falha do Rafael? O que vocês acham aqui? O Rafael falhou uns 3 gols. Que corneta, hein? Não, corneta não. Eles palmam pra frente. Eu sou detalhista com as coisas da bola. Porque, assim, né? Eu ainda provo. Olha só. Espalma pra frente, Miller? Não, dá um soco pra linha de fundo, pra escanteio, pô. Pelo amor de Deus. Ele se palmou pra dentro do gol. É verdade. Dentro da área, perdão. Verdade. Ele falhou aí, pô. Ô, André, olha, a gente falou que tem que ter elenco na temporada. O time do São Paulo, quando você olha o time do São Paulo, me agrada muito. Elenco é a preocupação? Eu acho que sim, né? E também do Júlio Casares, né? Da última vez que eu falei com ele estava falando sobre isso, de montar um elenco, né? Uma coisa é você ter um time. E ontem você viu que o São Paulo sofreu, e eu concordo com o Miller, o goleiro do São Paulo teve horroroso ontem. Espalmar desse jeito é primário, né, Miller? As pessoas falam. E contra isso. O Corinthians salvou. Você vê que o goleiro passa de besta a bestial. Né? Mas contra o Corinthians todo mundo joga, meu filho. É um negócio impressionante. Garrafa, você
vê o posicionamento do jogador do Que? Soteldo. Exatamente. O Soteldo não foi para jogar beirada. Ele ficou um jogador livre ali no setor e se movimentando. Por isso que ele rendeu mais, né? Rendeu muito mais e o Tiquinho... Aí sim você precisa de um 9. Se você tem um Tiquinho com uma movimentação que tem o Santos, aí é diferente. Bom, Dado que, por sinal, saiu até na frente com o Lucas. É outro astral com a presença deles. Ele não precisou nem entrar em campo, só foi cumprimentar os parça, já mudou isso daí tudo. Até o treinador conseguiu ser expulso e não fez falta. Mas o Santos vai ser um concorrente ao título do Campeonato Paulista. Pra você, meu querido Quesada, o que você enxerga do Santos vencendo esse jogo e o São Paulo, que perdeu o clássico? E tomou um pau, porque o Subeldia foi mal pra caramba. Foi mal. Mas muito mal. E o quarteto, a gente esperava mais do quarteto Lucas Moura, Oscar, Caleri e Luciano, né? O Lucas Moura abre o placar, depois o Santos consegue a virada. O moleque Bom Tempo jogou muito bem, Tiquinho é um jogador importante, Pituca na hora de dar o passe final, não é? E o Guilherme, que é disparado o melhor jogador do Santos na atualidade. Eu acho que com o Neymar, esse time salta para um patamar para brigar por alguma coisa até quando o Neymar estiver. Marília Ruiz. Eu acho que no jogo de ontem o São Paulo até teve 10 minutos ali de uma leve empolgação. O primeiro tempo foi mais equilibrado, mas o Santos foi muito melhor. O Santos, se é um doping emocional pela chegada do Neymar na véspera ou não, o fato é que o quarteto do São Paulo foi mal. O Zubeldia foi pior que o quarteto quando ele resolveu abrir o time. Não existe time sem volante. Quando ele tira o Pablo Maia para colocar o Ferrarinha, o Ferreirinha. Todo time precisa de dois. Tem time que precisa de dois volantes. O Santos tinha um espaço entre os 4 da frente, os 3. Aí o Santos deitou e rolou. Acho que o Santos, como no ano passado, tem no Campeonato Paulista uma grande chance de aparecer para o mercado. E lembrando, o Neymar tem 4 meses de contrato. Nesse período ele vai disputar um título, que é o Paulista. Então, eu acho que o Santos tem que pensar com muita seriedade, não é em poupar, não é no resto da temporada, não é a vida, é no Campeonato Paulista. O São Paulo, sempre que tem a chance de ressuscitar quem já se foi, ele consegue essa proeza inacreditável. Com todo respeito ao time do Santos, mas o time do Santos é um time horrível. O São Paulo conseguiu perder para um time horrível. Horrível, o time do Santos é muito ruim. E mesmo assim o São Paulo conseguiu perder muito, ao meu ver, pelo lado direito do Igor Vinícius, que é um lateral medonho, medíocre, e muito também pela péssima fase do Sabino. A gente teve de última hora a lesão do Alan Franco e, cara, o Sabino, pra mim, todos os gols ele esteve mal posicionado. Em todos os gols. O Rafael teve a sua taxa nos gols tomados também, né? Principalmente aí no primeiro gol do Santos. Não existe você spamar uma bola daquela. Tudo bem que a gente tem que levar em consideração que o campo não estava apto para um time técnico como o São Paulo jogar. Mas assim, o Zubeldia tem que ter entendido. Pô, o campo não dá para jogar futebol. Para que eu vou colocar o Oscar, Lucas e Luciano juntos? Seria um jogo para você pensar, pô, esse jogo vai ser jogo de bola brigada. Você coloca 3 volantes, coloca o Lucas de 10, coloca o Caleri e o André Silva dentro da área, para os caras brigar, deixa os laterais passarem e fortalece o meio de campo. No segundo tempo, com a grama mais seca, você, aí sim, coloca o Luciano, coloca o Oscar. Ou então, pô, o São Paulo estava tomando certa pressão pelo lado esquerdo, é o ponto fraco do São Paulo, o lado que o Oscar defende, né? O Oscar ele tem que fazer essa recomposição, se bem que o balanço defensivo ele foi até bem feito. Você vê o replay do gol do Santos, do segundo gol do Santos, o balanço defensivo ele foi até bem feito, mas o cara chutou a bola e o Rafael aceitou. Mas, pô, se o Santos está atacando pelo lado esquerdo, é simples. Ou você tira o Oscar e traz o Luciano para dentro, que não é do meu gosto, ou você tira o Luciano, traz o Oscar para dentro e coloca o Ferreirinha. Por mais que muitas pessoas critiquem o Ferreirinha, e eu não entendo, porque um jogador que é pedido todo jogo e agora tem um jogo que ele vai mal, as pessoas vêm criticar o Ferreirinha, isso aí para mim é uma grande hipocrisia. O Ferreirinha é sim uma válvula de escape do time do São Paulo e é um bom jogador.
Faz jogos bons, faz jogos ruins, mas é alguém importante para a função que ele exerce. Principalmente se você traz o Oscar para dentro, deixa o Lucas de um lado e o Ferreirinha do outro, você ganha em recomposição, porque o Ferreirinha ele tem mais força física para descer, para defender e mais força física para atacar. Não tem a técnica e a qualidade tática e inteligência do Oscar, mas ele volta e ataca. Então era algo um pouco óbvio de se fazer. O Zubeldia vai lá, me saca um volante, traz o Oscar para segundo volante e me coloca o Ferreirinha na ponta. A gente parou de tomar ataque pelo lado esquerdo? Paramos de tomar ataque pelo lado esquerdo. Mas aí você coloca o Luciano de meio atacante, o time parou de criar também. Acho que a bola criada que teve foi numa arrancada do Ferreirinha, que ele tabelou com o Luciano fez uma jogada lá. Mas criação não teve mais, acabou. O Zubeldia ontem, né? Foi um jogo que, pra mim, ele errou em absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Na escalação do Sabino, na leitura de jogo para colocar aquele time num campo daquela maneira, nas substituições, tudo que ele fez ele errou. Então, muito da derrota de ontem passou pelos pés passou pelas mãos, pela cabeça do Zubeldia. O Caleri, que a gente tanto critica, querendo ou não, o cara é um jogador importante, cara. O São Paulo vive fazendo gols com aquela jogada do Caleri, ele saindo dentro da área, às vezes ele escora para outra pessoa fazer gol, às vezes ele consegue, igual no jogo de ontem, girar e dar a bola pro Lucas. Ele é um cara importante. Pode não estar fazendo gols, mas uma hora ele vai conseguir fazer. Esse time, num campo decente, esse time é um time que consegue criar muitas oportunidades de gol. Vai chegar a hora que o Caleri vai fazer gol. O Caleri vai ser mais municiado. Ele vai ter mais oportunidades. E aí vai, lógico, caber a ele fazer os gols. Mas passou muito pelas tomadas de decisões erradas do Zubeldia. Por mais uma vez, um jogo medíocre do Igor Vinícius. E eu espero muito. Pra mim foi uma grande burrada do São Paulo doar o Moreira, que o São Paulo tá doando o Moreira. Então, o São Paulo agora tá com esse Cedric e eu espero muito que ele não seja pior que o Igor Vinícius, cara. E a pior parte é que o Igor Vinícius tem mais de 200 jogos com a camisa do São Paulo. O Igor Vinícius tem mais de 200 jogos com a camisa do São Paulo. Isso é inacreditável. A gente vai ter nessa semana a chegada do Wendel, que como o Enzo Dias, com a chegada do Enzo Dias, vai brigar e vai ser uma briga sadia por posição. E a única lacuna no time do São Paulo é a lateral direita. O São Paulo tem bons volantes, o São Paulo tem bons zagueiros, o São Paulo tem uma boa lateral esquerda, o São Paulo tem meias decentes, principalmente agora com a chegada do Oscar, e o São Paulo tem bons atacantes. O problema do São Paulo é a lateral direita, que é essa aberração chamada Igor Vinícius. O Zubeldia, ele tem que entender que existem jogos e jogos. Se o jogo de sábado fosse um jogo com gramado ok, o São Paulo poderia... Porque assim, quando o São Paulo coloca a bola no chão, a gente viu. As poucas vezes que o São Paulo colocou a bola no chão e conseguiu jogar, o São Paulo demonstrou ser um time superior ao do Santos. E é um time superior ao Santos. A grande questão é que o jogo de ontem era um jogo muito mais físico, brigado, do que um jogo jogado. E era simples. O jogo de ontem era um jogo de contato, um jogo de imposição, um jogo de trombada, de dividida, de muitas faltas. E o São Paulo entrou tranquilo, entrou tentando tocar a bola, tentando impor a sua qualidade técnica, mas o campo não estava deixando. Então o Zubeldia foi inocente, para não falar burro, de escolher essa formação, de colocar esses caras para jogar. Não fazia sentido. Ali você tinha que escolher um cara, 2 no máximo, desse trio. Luciano, Oscar e Lucas. Era 2 caras no máximo. Ali era um jogo para você ter Pablo Maia, Alisson e Bobadilha, ou Pablo Maia, Alisson e Marcos Antônio, 3 volantes. Para você ganhar esse jogo físico no meio de campo e dar a bola no pé do Lucas. Fala, Lucas, arranca daqui para frente. A gente vai tomar a bola para você e vai dar a bola para você. Você arranca daqui para frente. Joga a bola pro Caleri e pro André Silva brigarem.
Era um jogo pra isso. Era um jogo que iria ser truncado, que iria ser físico. Queria ser combatível. Um jogo de pancada, de combatividade. E o Zubeldia não conseguiu ler o jogo dessa maneira. Infelizmente. O Santos foi superior ao São Paulo? O Santos dominou o São Paulo? Não. Pra mim, o Santos não dominou o São Paulo. Foi um jogo de detalhes. Detalhes. Detalhes no erro do Rafael. Detalhes no mau posicionamento do Sabino. O próprio Arboleda, se eu não me engano, no segundo gol, ele deu um bote que eu acho que não precisava dar. Um bote que ele deu e a bola caiu no pé do jogador do Santos. E o Pablo Maia estava um pouco mal posicionado, não estava perto, não brigou pela segunda bola, os caras saíram em transição rápida. Então ontem, e isso ficou claro, o time do Santos estava ganhando quase todas as segundas bolas. Isso significava que o meio de campo do São Paulo não estava dando conta de fazer combatividade. Não estava dando conta de ganhar a segunda bola. Um grande mau dia do Zubeldia. Ó, até rimou. Eu espero que ele... A gente tem que entender também que o Zubeldia não é um técnico pronto. É um técnico que treinou algumas equipes do cenário sul-americano e agora tá tendo o maior desafio da vida dele. É um técnico horrível? Ao meu ver, não é um técnico horrível. É um técnico vibrante, que tem boas ideias, que tá tentando colocar o melhor time possível para jogar. Tá tentando, mas tem jogos que ele vai ter que decidir. Ou deixa o Oscar no banco, ou deixa o Luciano no banco e coloca o Ferreirinha. Não vai dar para ele colocar esses 4 caras todos os jogos. Ele tem que entender isso. Ontem foi uma derrota, perdeu quando se pode perder. Melhor perder agora que perder na semifinal de Paulista, na quarta de final de Paulista. Mas é um jogo que tem que servir de aprendizado pro Zubeldia. Porque é ele que escala, ele que toma as decisões. E eu acho que ele não é burro o suficiente para cometer os mesmos erros 2 vezes. Deixa a sua opinião aí, deixa seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!